Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer uma broa de milho. Vamos então para os ingredientes, para montar o mise en place. Vamos utilizar 400 gramas de farinha de trigo branca, o que vale a 3 xícaras e meia de chá. Vamos utilizar 100 gramas de fubá, de farinha de milho, aquela fina, que equivale a 1 xícara de chá. Vamos utilizar 200 gramas de água, que equivale a 1 xícara de chá. Vamos utilizar 10 gramas de fermento seco, que equivale a 1 pacotinho ou 1 colher de sopa. Vamos utilizar 75 gramas de açúcar, que equivale a 5 colheres de sopa. Vamos utilizar 10 gramas de sal, que equivale a meia colher de sopa, 50 gramas de ovos, que equivale a 1 unidade, de um ovo aí médio, e 70 gramas de manteiga ou margarina sem sal, que equivale a 4 colheres de sopa. Nesse pão, pessoal, vamos utilizar o método direto. Então, vamos misturar as farinhas, o açúcar, o sal e o fermento seco. Vamos agregar todos os ingredientes. É uma receita simples de fazer, pessoal. O que vai demandar aqui é a sova. Então, agreguei todos os ingredientes. Deu pra ver que a farinha fica bem amarelinha. Aconselho aí quando vocês forem utilizar o ovo caipira, porque daí fica um pão mais amarelinho ainda. Aqui eu tenho meu ovo, vou adicionar. Vou agregando ele aqui na massa. E junto eu vou agregando a água aqui na minha receita. Agora nós vamos misturar até dar o ponto de sova. E a margarina a gente vai deixar para ir adicionando aos poucos depois, na hora que a gente estiver sovando na bancada. O conselho sempre começa com a colher. Foi toda a água. Agora nós vamos com a mão para agregar aqui os ingredientes. Já vão ver que ela já fica uma massa consistente, ó. Pouco a gente já vai levar ela aqui pra bancada. Então, aqui vai. Essa é uma massa, pessoal, composta então aí por 2 tipos de farinha de trigo, Sendo que o fubá equivale a 20% aí da nossa receita. Ó, limpamos o nosso bowl, Ó, limpinho. E agora a gente vai levar aqui e vamos começar aqui o processo de sova. Vamos sovar por alguns instantes, por alguns minutinhos aqui. E logo em seguida vamos começar a agregar aqui a nossa manteiga.
ou margarina sem sal, né? Lembrando sempre, né, que a margarina trabalhar aquela com 80% de lipídio. Ó, sovamos um pouco, viu que já tá uma massa consistente. Agora a gente vai começar a agregar a gordura. Então eu tenho aqui a minha manteiga ou margarina e vou esfregando na minha massa e vou sovando ela para ir agregando a margarina. Por que eu vou fazendo isso aqui? Porque daí ela não atrapalha tanto na formação do nosso glúten, da nossa cadeia aqui do glúten, para deixar o pão nosso bem macio e ele crescer e ter uma estrutura boa aí. Ó. Viu que a manteiga já penetrou na massa? A gente agora pega mais um pouquinho e adiciona. E a gente vai fazendo isso até a gente completar mais ou menos 10 minutos aí de sova. Pode passar a manteiga na bancada também, porque daí a massa vai absorvendo ela. Pode fazendo esses movimentos. Vai agregando aí a manteiga na nossa massa. Mais um pouco aqui da nossa manteiga. Vocês vão ver que a massa vai ficando bem macia. Pouco. Esse movimento é bom que ele rasga a massa e ele faz a margarina penetrar nela. Pessoal, se a massa começar a grudar, pega uma espátula ou uma faca mesmo, ó, e raspa embaixo aqui da bancada, ó, onde vocês estiverem fazendo a sova. Daí isso daqui a nossa massa para de grudar. Agregar mais um pouco aqui da margarina. Eu quero passar um pouco no meio da bancada. Ó, passar um pouco na massa e um pouco aqui na bancada, para deixar
a massa absorver aqui no momento da sova. Vou sovar ainda por mais 5 minutinhos. Não tem problema, pessoal, ela ficar uma massa meio pegajosa. Não adicione mais farinha de trigo, porque senão você desbalanceia aí a nossa massa. Ó, não tem problema ela ficar pegando na bancada, vocês viram, depois a gente passa a espátula e ela gruda novamente. Outra coisa que eu aconselho às vezes, lavar a mão. Estando com a mão limpa, a massa também não gruda tanto. Né? Como aqui o meu já tá, eu vou terminar com ela desse jeito aqui mesmo. A minha sova. Vai pegando com a espátula ou a faca. Tira o excesso de massa da mão também, que isso ajuda a não ficar pegando ela, né, grudando. O importante é não colocar a farinha de trigo, ó. Esse movimento aqui também facilita bastante. Vai raspando. O importante é fazer movimentos com ela por mais ou menos 10 minutos. O excesso de massa da mão e volta a manipular e sovar ela. Vocês vão ver que depois do nosso primeiro descanso que a gente vai fazer, ela já vai estar elástica, né? E ela não vai estar pegando desse jeito que ela está aqui nesse momento aqui da sova. Se estiver grudando muito, lavem a mão. Ó. Viu que ela já parou um pouco de grudar?
Pessoal, vamos agora fazer uma bola com a massa. Pode pegar aí com a ajuda da espátula, ó, ou uma faca que vocês tiverem. E a gente vai levar ela de volta pro bowl e vamos fazer aí o primeiro descanso dessa massa. Esse descanso a gente vai demorar um pouco mais hoje. A gente vai fazer um descanso de 20 minutos. Vai colocar aqui dentro do bowl. Pode passar manteiga ou margarina dentro do bowl, ou até mesmo óleo, para a massa nossa não grudar. Vou pegar aqui um restinho de margarina que eu tenho. Vou passar dentro de todo o bowl. Vou pegar aqui a minha massa. E vamos fazer o descanso dela, pessoal, em um lugar fresco aí da cozinha por 20 minutos. Então tampem e levem ela aí para descansar por 20 minutos. Pessoal, então após 20 minutos aqui do nosso descanso da nossa massa, vocês já vão ver que ela deu uma leve fermentada, como a gente trabalhou com o método direto, né? Pode fazer o indireto também, se você quiser fazer esponja, então ele vai demorar um pouco mais para fermentar. Então vou tirar aqui a bola de massa. Vamos aqui pesar para a gente ver o rendimento aqui da nossa massa. Pessoal, nós temos 870 gramas de massa. Nós vamos dividir ela em 4 partes. Então, eu aconselho que vocês peguem a massa aqui. Vamos cortar ela aqui em 4, ó. Se vocês quiserem pesar individualmente pra gente saber aqui, então vão dar 4 pães, né? Muito. Vai dar aí uma média de pãezinhos de 210, 220 gramas. É o que agora a gente tem, né? Porcionado aqui, né? Então 4 pães. Agora vamos aqui bolear. Ó. Se você não conseguir fazer com a sua mão, ó, você vai puxando embaixo, ó. E aqui a gente tem a nossa primeira broa. Então aqui, ó, novamente, ó. Importante que ela fique bem redondinha, pessoal, ó. Vem todas aqui. Então temos aqui 4 broas. Pessoal, a gente vai precisar agora de um bowl com água e um bowl com fubá pra gente, mesma coisa que a gente vai empanar ela. A gente vai fazer o processo de acabamento antes de fazer a fermentação. Vocês vão precisar aí também de 2 assadeiras, ou uma bem grande, ou 2 assadeiras aí para colocar o pão. Pode só untar ela com óleo ou margarina ou manteiga. Então nós vamos aqui fazer o processo aqui de empanar a nossa massinha. Então, ó, sempre dá mais uma arredondada nela. Vamos colocar ela aqui dentro da água. Então a gente está usando, o acabamento vai ser a água. E em seguida a gente vem aqui no fubá.
vai fazer esse acabamento antes, porque daí ela vem inteirinha com fubá, não só na parte de cima. Vai pegar com bastante cuidado e a gente vai arrumar ela aqui na assadeira. Nós vamos fazer isso com todas as outras bolinhas. Pessoal, feito isso então, agora nós vamos levar para fermentar. A fermentação desse pão é mais demorada, às vezes vai levar até 2 horas. Como o clima está bem quente, então capaz de em 1h30 ele já está pronto. Então eu vou levar para fermentar, depois eu mostro como é que ele ficou. Então ele vai dobrar bem de volume, né? Ele vai acabar até triplicando, ele vai ficar bem grande mesmo esse pão. E a gente vai fazer mais um acabamento que é com corte depois, antes de levar para assar. Pessoal, então após quase 2 horas de fermentação, nosso pão dobrou de volume. Agora a gente vai levar ele para assar, mas a gente vai fazer o corte. Como eu estou assando em 2 assadeiras, né, eu vou fazer o corte em uma e vou levar para assar. O corte a gente só vai fazer na hora que for levar para assar. Verifiquem se seu forno já está pré-aquecido e bem quente para ser colocado. Nós vamos assar ele então em temperatura alta para média. Esse pão aqui vai levar uns 20 minutos para assar no forno aqui de casa. No forno lastro, né, seria aí mais ou menos a 200, 190, 200 graus, e no turbo 170, 180 graus. Então, ó, a gente vai pegar uma lâmina daquela de gilete mesmo, ou um bisturi, e fazer o corte aqui no nosso pão. Se quiser assar ele sem o corte também dá certo. Aqui, ó, uma frescura. Então agora vamos levar o nosso pão para assar. Esse eu vou deixar sem a lâmina para a gente ver a diferença no final. Pessoal, então nós temos aqui o nosso pão, a nossa broa assada, ó, fiz uma sem corte, uma com corte em cruz e outra com esses desenhos aqui. O ideal é que ela fique bem dourada mesmo, ó. Vocês estão vendo, assou por baixo também. E leva aí mais ou menos uns 20 minutos desse tamanho. Lembrando que se for um pão maior vai demorar um pouco mais aí para assar. E vocês vão controlando aí o forno de vocês. Ok? Então espero que tenham gostado dessa aula. Então essa aqui foi a broa de milho.